Se eu falar um pouco baixo, porque são 4 da manhã e tem gente dormindo aqui. Mas aqui com a minha cobertinha verde, minha golinha amarela, combinando, que eu te peço que deixe o like, curta, compartilhe, se inscreva para saber um pouquinho mais sobre história, saúde mental, artes, culturas, enfim, anyway. Bom, 7 de setembro, além de ser o meu aniversário, é a independência do Brasil, eu sei que isso todo mundo já sabe. Que no dia 7 de setembro, às margens do rio Ipiranga, em 1822, Dom Pedro gritou independência ou morte. Mas tem sempre alguma coisa por trás, antes da independência, da qual a gente não sabe. Por exemplo, a Revolução do Porto. Tem um nome um pouco mais estendido que eu já falo, mas resumindo, Revolução do Porto. Basicamente, a nossa independência teve uma prerrogativa, que é prerrogativa, antes de se iniciar. Ela começou basicamente lá já em 1808, quando a família real veio fugida do Rio de Janeiro, lá pelas épocas napoleônicas, acho que é assim que fala, para o Brasil. Literalmente vieram fugidos. Por quê? Porque Napoleão Bonaparte, né, como já diz a história, era muito macho e, enfim, invadiu tudo, tava um caos na Europa por conta dele. Enfim, pra quem não sabe também, antigamente Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Dos Estados Unidos, misericórdia, eu tô com sono ainda, acabei de acordar, me deu vontade de gravar. Mas isso lá muito no início. E a gente chama essa fase de pré-revolução de Era Joanina, que é uma alusão, uma referência ao Dom João V, que no caso seria o pai do Dom Pedro I. Obviamente, a gente já era colônia de Portugal alguns anos antes, afinal a gente foi descoberto em 1500, né? E digamos que 1800, lá vai alguma coisa, vou por aqui porque eu acabei, eu não sou muito boa com datas, vocês já sabem, mas um pouquinho depois de 1808, que é a instalação do Reino de Portugal no Brasil, a coroa portuguesa, que já estava aqui, morando no Brasil, que eles antes estavam liderando de lá de Portugal, então eles vieram fugidos para o Brasil, eles decidiram que o Brasil não seria mais uma colônia do Portugal. Vocês pensam, que legal. Não, eles decidiram pior, seria uma parte do Reino de Portugal. Então o Brasil não pertencia nem a si mesmo mais sendo colônia, era de Portugal. Como? Isso não agradou, obviamente, colonos de grande elite, portuguesas e brasileiras. Não agradou ninguém. E aí que começou um grande desgaste, o que foi direcionando a gente até a independência. E tudo começou com a Revolução do Porto. Mas o que foi a Revolução do Porto? Vamos lá. Como eu havia explicado antes, existe um nome um pouquinho mais extenso, que é a Revolução Liberal do Porto. O que é nada mais, nada menos. Já quando o João V, lá Dom João V, veio para o Brasil em 1808, ele decidiu abrir os portos, o que incomodou muito os portugueses e acabou abrindo uma série de discussões e de pressões para que a coroa portuguesa retornasse para Lisboa, mesmo eles sabendo que eles estavam fugidos e não poderiam voltar. Então não era que eles quisessem, nossa, aquele lugar é maravilhoso. Eles estavam aqui por uma condição sociopolítica e econômica. Isso afetava inteiramente os portugueses e também quem morava no Brasil financeiramente. Então se instaurou essa revolução, onde gerou muitas brigas, e foi isso que basicamente encaminhou o nosso
Dom Pedro I, alguns anos depois, a declarar a nossa independência. Mas por quê? Eu vejo muita gente criticando Dom Pedro. Lógico que ele não decidiu assim de primeira. O Brasil tá livre. Mas houve uma série de lá pra cá. Detalhe, Dom João V, ele só foi rei em 1816. E ele já instaurou isso em 1808. Então ele instaurou antes de ser rei. E ele passou o seu trono pro filho. E da mesma forma que eles vieram fugidos pra cá, eles voltaram pra Portugal fugidos e deixou o filho dele aqui liderando. Houve uma série de desgastes que, se a gente for falar minuciosamente, eu fico aqui, já deu aqui uns 10 minutos, eu fico aqui uma meia hora falando. Teve também uma boa parte influenciadora da mulher de Dom Pedro, que foi... eu tenho problema com o nome, gente, mas ela é super famosa, a moça que maravilhosa, que foi traída, teve 500 filhos, morreu doente de amor, doente de tudo, porque era muito confronto. Sim, a história dela é bem triste, posso gravar em outro momento sobre a vida dela apenas, que foi a mulher dele que tava ali no luizinho dele. Por isso que a gente sempre diz, por trás de um homem bem sucedido sempre tem uma mulher bem mais sucedida atrás dele. Mas infelizmente a época não dava-se essa importância às mulheres, até hoje tá difícil, né? Então veio uma série de sucessões, de pressões para que ele voltasse, para que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal, até que chegou o estopim dele dizer: não, chega. O Brasil é livre, eu quero esse país livre, até porque até mesmo o Dom João V já tinha trazido um monte de modernizações para o Brasil, tanto culturais quanto socioeconômicas. Mais uma vez, isso não agradou os europeus, principalmente os portugueses. Até hoje eles têm ranço da gente, eu sei. Enfim, eu só queria terminar esse vídeo então, que eu falei um pouquinho, né? Assim como a independência dos Estados Unidos, teve a Batalha de Bunker Hill, o Brasil teve a Revolução do Porto, que foi essa briguinha, né, para fechar os portos novamente e transformar o Brasil numa colônia de novo e não parte do Portugal. Engraçado, né? O Brasil já era parte de Portugal e não tava bom para eles. O que eles queriam? Eles queriam amarrar a gente e, enfim. Eu fico indignada. Só queria terminar com as frases de Dom Pedro, porque, querendo ou não, um homem que nem era daqui teve tamanha coragem, muito mais que muitos outros. Garanto que se fosse um brasileiro no lugar liderando, não ia ter essa coragem. Assim, eu pago um pau pra Dom Pedro, falem o que quiserem. Olha só a frase dele, eu vou ler e vou tirar a luz agora um pouquinho, vai ficar um pouquinho escura. Vai lá. O príncipe regente Dom Pedro de Alcântara proclama a separação do Brasil do Reino de Portugal. Detalhe, o nome dele era muito extenso, só dizer Alcântara é muito pouco. Abre aspas, pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer liberdade do Brasil. Que homem. De independência. Obrigada, Dom Pedro. Minhas eternas gratidões a ti, porque está ruim hoje, imagina como é que era antes. Só umas aspas aqui, detalhe que também Dom Pedro I, ele perdeu também o apoio da igreja, porque a igreja tentando também tinha muito poder, né, sobre a liderança de tudo com a coroa portuguesa em Portugal e no Brasil. Ele acabou prendendo alguns padres, que eu vou deixar os nomes aqui, que eu não sou boa para decorar, eu sei que um é Olinda, sei lá o que. Os motivos eu vou deixar aqui num trechinho. E, enfim, até isso ele perdeu, né, o apoio da coroa, porque vamos convir, católicos, como eram filhos da antigamente, né? Não tô falando de hoje, tô falando de antigamente. Eram totalmente tiranos. Vocês vejam só a frase deste homem Brasil. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte. Gratidão eterna ao Dom Pedro, porque um português, que eu tenho certeza que teve muito mais coragem do que um brasileiro teria, talvez,
assim, eu repito, eu pago pau pra ele. Estamos em época de Copa do Mundo, de eleições, e não adianta a gente falar, pode estar desanimado com o time, chegou a Copa do Mundo, a gente tá aqui, ó, com o verde e amarelo, a gente tá ali, ó, meu saber que vai perder, depois daquele 7-1, misericórdia. Mas enfim, só queria dizer que Dom Pedro foi essencial, e Dona Leopoldina, eu lembrei o nome dela, acho que é isso, a mulher dele. Então ali, liberta o Brasil! E graças a ela e a coragem dele que nós somos livres hoje, porque se é ruim hoje, imaginou como é que era antes. E ele foi guerreiro, ele era guerreiro, ele brigou de cavalo, espada, com qualquer outro não é guerreiro que falava militar, mas eles eram guerreiros antigamente, né, a forma de guerrear, como qualquer outro militar, e voltou vivo. Lógico que depois ele teve que fugir do Brasil também, porque, né, ele deixou seu filho Dom Pedro II, que teve uma infância muito triste, uma história triste, ele foi um homem triste, mas eu posso falar em outro vídeo, ano que vem, quem sabe, porque ele também teve que assumir o trono aos 14 anos, ele foi treinado desde que nasceu para ser príncipe rei, então uma vida triste, mas é isso, beijos da gorda, feliz 7 de setembro.